e que, assim, eu sou apaixonada, eu sou até, assim, bem, como é que eu posso dizer, suspeita de falar aqui, porque eu faço parte também desse trabalho, né, lá na minha unidade, e aí, assim, vocês vão conhecer essa metodologia que é muito legal. Mas antes eu queria fazer uma apresentação rápida, né, das meninas. Então, assim, a Ivanise Bezerra, ela é engenheira mecânica, engenheira de produção, engenheira ferroviária e engenheira de segurança do trabalho. Atua na mineração há 15 anos. A Keila, ela é técnica de segurança do trabalho, engenheira de produção, especialista em mineração, engenheira de manutenção e atua também no ramo de mineração há 9 anos. As duas vão estar conosco hoje trazendo o tema, né? Safe Hub, construindo uma produção segura. Elas são autoras, né, do método do Safe Hub na Vale, tem aí disseminado essa metodologia em todas as unidades, assim, e já tem tido vários resultados nas unidades, é muito legal, gente. E assim, é um método de padronização e priorização da produção focada na segurança. Então, com vocês, fiquem à vontade, Keila e Ivanise. Legal, boa noite. Boa noite, né, Ivanise? Boa noite, turma. Boa É um noite. prazer imenso estar aqui com vocês, ver algumas carinhas que, nossa senhora, quanto tempo, né? Que a gente trabalhou junto, tanto Lícia, Mardoni, e ver essa turma nova que está começando agora, né? Thalia, as meninas aí que Arlen, Vanessa. Isso é legal, gente. É nesse ritmo, né? A gente, depois que a gente entra nesse mundo, a gente se apaixona e a gente quer aprender cada vez mais. Então, parabéns por estarem sexta-feira, né? Ao invés de sextou, estar aqui adquirindo conhecimento, conhecendo mais um pouquinho, e a gente está compartilhando aqui. Nossa, é muito bom ver uma turma engajada, ver uma turma querendo sempre ter um pouquinho de mais conhecimento, né? É verdade, é verdade. Galerinha, assim, eu estou muito, muito feliz em estar aqui hoje com vocês. O convite foi maravilhoso. E eu me sinto na sala de aula de novo, isso que para mim é legal, sabe? Assim que a Thalia falou, e professora, eu falei, ai, gente, que saudade disso. Então, enfim, que bom estar aqui com vocês. A gente vai compartilhar um pouquinho, né, da história do nosso projeto com vocês. É óbvio que nós não sabemos tudo, mas nós estamos aqui para aprender com vocês, mas compartilhar um pouquinho do que a gente construiu, tá bom? Vocês conseguem ver minha tela? Sim? Sim, tá Então, projetando. Sim. bacana. Então, bora lá, que nós vamos falar um pouco do que significa Safe Hub, né? E o Safe Hub, galerinha, contrário do que possa parecer, ele não vai no literal, né? Que seria seguro, espaço seguro. Ele tem esse viés, mas na verdade ele é voltado para conexões. Então, um espaço para conexões de segurança. Esse foi o pensamento nosso aí quando a gente construiu o Safe Hub. E o Safe Hub, ele é uma metodologia. Então, nós construímos uma metodologia que era focada na construção de ambientes psicologicamente seguros. E esse olhar foi com base em quê, né? Percebemos que quando nós tínhamos áreas psicologicamente mais seguras, a exposição de problemas era maior e a solução desses problemas evitavam acidentes. E então a gente entendeu que construindo ambientes psicologicamente seguros, automaticamente nós teríamos áreas físicas mais seguras e conectado à produção, né? Então, se nós reestruturássemos todos os processos, nós teríamos uma conexão com a segurança. Então, a produtividade, ela só acontece se tem segurança, né? A produção, ela vai de qualquer jeito. Mas a produção segura, a produtividade é que traz resultados efetivos, né? E como que aconteceu esse primeiro momento? Esse primeiro momento ele aconteceu com base em dor, né? Infelizmente, no ano de 2022, nós tivemos um evento na área de manutenção de equipamentos. E nessa área, a Ivanise e eu, nós não atuávamos nela ainda,
e nós somos convidadas a estar nessa área para produzir esse projeto. E quando a gente chegou nessa área, foi doloroso, porque o acidente, que eu vou passar para vocês agora, o vídeo, ele causou um sentimento de incômodo muito grande na turma, né, naquela área presente ali, que era de manutenção de escavadeiras. Eu vou passar o vídeo para vocês entenderem como foi que aconteceu o acidente. Ótimo. E através desse vídeo dá para vocês perceberem que aqui eles chamam de besouro, que é um fragmento que soltou, né, da esteira. Ele atingiu o olho do empregado e naquele momento o empregado ele teve o que a gente chama aqui, né, de evento com potencial de fatalidade. Esse é o nome que nós damos aqui. É um acidente, né, que poderia ter custado a vida do empregado. E o primeiro passo ali foi da liderança, que é muito importante, né. O primeiro passo, ele começa sempre com a liderança. E a liderança reuniu um time multidisciplinar para que nós pudéssemos fazer algo novo dentro daquela área. Porque muita coisa já era feita e coisas maravilhosas, né? Semana de referência, paradão de segurança, as movimentações eram grandes. Entretanto, eles perceberam que só isso não estava sendo suficiente, não para aquela área. Então, eles chamaram, reuniram esse time multidisciplinar, trouxeram a Ivanise lá de São Luís, me trouxeram de uma área que era uma outra área, para a gente iniciar esse trabalho ali. O que é importante falar aqui? É que aqui eu digo que o primeiro passo foi da liderança, mas é importante saber que o primeiro passo pode ser de qualquer um, sempre, tá? Então, nesse trabalho em específico, nessa empresa específica, o primeiro passo da liderança foi totalmente importante para que isso fluísse. Então, o primeiro passo foi reunir o time multidisciplinar e compreender os empregados. Por que compreender os empregados? Porque o clima ali não estava legal, né? Quando nós chegamos ali para entender o clima da equipe e começar a trabalhar no projeto, o clima não estava legal, o sentimento das pessoas não era legal, porque eles estavam, né, mineira, eles estavam sentidos pela questão do acidente, principalmente porque o cara que se acidentou, ele era referência em segurança. Então, quando você tem uma pessoa que é referência em segurança, né, do time, e ela se acidenta, você praticamente perde a referência, né? E, de fato, foi o que aconteceu ali. O time ficou extremamente fragmentado. E, nesse caso, nós percebemos que precisávamos fazer uma escuta com viés psicológico com os empregados. Principalmente porque quando nós perguntávamos, né, cara a cara, os empregados não respondiam, né? Inclusive empregados que estavam no dia do acidente. Você perguntava para ele, cara, você viu o que aconteceu? Ele, Você sabe por que anda acontecendo acidentes? Aí perguntava para outra pessoa, você pode me falar por que você acha que anda acontecendo acidentes? Não tenho nada para falar. Eram as respostas que as pessoas davam, né. Então, o sentimento que a gente muitas vezes desconsidera, é porque é uma empresa, né, e numa empresa, geralmente, o viés é de desconsiderar sentimentos. E isso estava totalmente fragilizado ali naquele momento. Então, nós iniciamos uma escuta ativa com os empregados. Essa escuta ativa, ela foi feita através de um formulário anônimo. E o primeiro passo era reunir o time
né, completo, conversar com eles com um viés totalmente, realmente psicológico, para que eles respondessem de coração aberto esse formulário. O mais engraçado é que o formulário não foi respondido de primeira, mesmo sendo anônimo. Nós espalhamos, né, os links do formulário durante a semana toda, conversamos com os líderes passaram no DSS, entretanto, não houve nenhuma resposta. De segunda a sexta-feira, a única resposta que caiu lá no formulário foi a minha de teste. E dentro daquela área, a gente tinha mais de 100 pessoas. Então, estava claro, estava muito, né, muito nítido para a gente que, de fato, o que a gente ignorava, que era sentimento, ali estava muito presente e fazia toda a diferença. Então, a gente começou a reunir essa turma e começamos a desenhar uma fala muito voltada para o cunho psicológico, mas muito voltada para a questão de esperança. E nós trazíamos essa fala voltada para a esperança de vida mesmo, sabe? Falando da vida e entendendo que as pessoas precisavam acreditar que a gente podia mudar as coisas, né? Falávamos um pouco de fé, de que as coisas podem ser transformadas e principalmente na esperança de transformação cultural dentro da própria empresa. E foi somente dessa forma que alguns empregados começaram a falar. Porque eles se sentiram confortáveis de estar em grupo, né? E eles começaram a falar, naquela época era pandemia, eles estavam de máscara, eles começaram a falar por trás da máscara, ou seja, nem para ser identificado. Então, lá no fundo, eles começavam a citar: ah, mas agora vocês vêm perguntar o que vocês acham, não, agora vocês querem entender o que a gente vê no dia a dia. E através disso, a gente deu a garantia para eles de que eles poderiam responder o formulário, que era anônimo, e que a dor expressa naquele formulário, nós iríamos expor essa dor e transformar esses problemas em solução com o próprio time. E foi através desse movimento que a gente chama hoje de sensibilização, né, dentro da escutativa, que nós conseguimos adquirir respostas através desse formulário. Esse formulário, galerinha, foi um formulário que foi pensado exclusivamente para que o executante expusesse a dor dele sem que ele tivesse, sem que ele se sentisse ameaçado por isso. Então, eram 3 perguntas. Dessas 3 perguntas, nós conectávamos a riscos e ativadores, né, que é o ativador social, cognitivo, psicológico, fisiológico, e tudo isso ia nos apontar as atividades que os executantes menos gostavam de executar. Keila, como assim atividade que ele menos gosta de executar? Porque em toda atividade existe risco presente. Entretanto, se o executante faz ela de uma forma que ele, né, não gosta de executar essa atividade e é obrigado a fazer, automaticamente os riscos presentes naquela atividade, eles se potencializam. Eles estão lá, existem as medidas de controle, estão lá. Mas o cara está fazendo de má vontade porque ele não gosta de fazer, ele tem um motivo para isso. Então, o X da questão era que nós pudéssemos entender o que eles não gostavam de executar para que a gente pudesse trabalhar ali com todo o viés, né, que a gente entende que é de segurança do trabalho. Após nós recebermos todas essas respostas, que enfim nós recebemos respostas, porque no início nós não tínhamos, né? Nós começamos a caminhar para o próximo passo. O que é esse próximo passo? Criar um símbolo. Criar símbolos fazem toda a diferença para um projeto. E o símbolo que a gente precisava criar ali, ele estava conectado com o que os meninos tinham de sentimento, que é uma pessoa que era referência e segurança que sofreu um acidente. E em 2019, a Ivanise vai falar um pouco mais sobre isso ali na frente, né? Foi ela que fez todo o estudo de caso sobre número de acidentes dos últimos 9 anos, acidentes que ocorreram, ela já vai falar para vocês. Em 2019, houve um evento naquela, né, um acidente naquela área, e essa pessoa que se acidentou em 2022, ela mesma, com uma par dele, eles puxaram o movimento de segurança na área, de tão focada em segurança que ele era.
né? Inclusive, em uma das falas dele, ele fala que se sentia culpado pelo acidente. Olha que situação, né? A pessoa se sentir culpada pelo acidente, sendo que em toda a análise ele não descumpriu nenhum procedimento, né? Que estava ali prescrito naquele momento. Então, fazer do lugar que ele fez uma campanha há anos atrás um símbolo era tudo que a gente precisava. Então, a gente já até acende, né, na cabecinha de vocês aquela questão. Para movimentar, para fazer algo novo, para fazer um projeto, nós precisamos de símbolos. Os símbolos traz a ideia de que a gente consegue mudar de novo, ou fazer novamente, ou fazer diferente. E o símbolo foi uma sala. E foi a sala que nós escolhemos para expor todos os problemas que nós coletamos ali, né, naquele formulário. Keila, como que foi essas respostas? Gente, a princípio, né, eram muitas respostas, porque tinham várias perguntas com vários ativadores, com vários riscos atrelados. Mas nesse momento nós usamos alguns métodos, né? Design thinking, usamos Pareto, e dali nós fizemos uma priorização do que era mais importante na visão do executante. Por que a gente fez essa priorização? Porque geralmente, né, em empresas, nós trazemos a estratégia da empresa e aplicamos para os empregados. E a visão do empregado, às vezes, não é levada em conta, não é levada em consideração. E nesse projeto, nós fizemos o contrário. Nós pegamos o que era importante para o executante, a visão de quem executa todo dia faz toda a diferença. Então, foi ela que nós pegamos e colocamos em evidência. E dali a gente fez uma priorização casada com os níveis de criticidade que tem dentro da nossa empresa. E foi aí que a gente teve, então, a exposição de todos os problemas e o primeiro olhar diferente da execução. Porque até então, a execução estava acostumada a não ter exposição de problemas. E ver os problemas que eles citaram no formulário anônimo, todos espalhados em uma parede, para que eles fossem resolvidos, né, de acordo com a priorização, esse foi o primeiro impacto. Que aí você junta com o símbolo que é o lugar e os problemas expostos, né? Então eu tenho um lugar agora que é meu para a exposição dos meus problemas do dia a dia. E nesse momento, né, que até então não tinha o nome, nasceu a metodologia do Safe Hub. Através dessa metodologia, né, e através dessas tarefas que nós identificamos, nós fizemos uma conexão com aquilo que era prioritário para a estratégia da empresa. Então, nós cruzamos a visão do executante com a estratégia da empresa e começamos a fazer isso de que forma? O primeiro passo era fazer um estudo, uma reanálise de por que aconteceu o acidente. Mas aqui eu deixo bem claro um ponto de atenção. Ficou mudo ou só eu tô? Ficou mudo? Tá todo mundo escutando? Tô ouvindo. O meu tá mudo. Eu vou até ligar meu computador, que pode ser. Eu vou ligar no ótimo. computador, peraí. Pode ser a bateria que ela tá até acabando. Ok, mas só estamos te ouvindo, tá? Tá ótimo, viu, Keila? Beleza. Então, bora lá. Gente, eu não tô escutando vocês. Ivanise, tenta sair e entrar de novo, porque pode ser oscilação. Pronto, sai. Desconecta e conecta e volta depois. Qualquer coisa, você me manda mensagem aqui no celular, tá bem na frente, viu, amiga? E aí, galerinha, com essa conexão, né, da estratégia da empresa, mais a visão dos executantes, nós fizemos uma reanálise de tudo que aconteceu. E aí veio o pulo do gato, porque geralmente, a primeira pergunta que eu fiz para a Ivanise, gente, quem conhece a Ivanise sabe, mas quem não conhece eu vou logo falar. A Ivanise é uma biblioteca ambulante. A Ivanise, ela tem um conteúdo programático aqui né, nesse HD dela, que é incrível. E ela é especialista na área de segurança. Cara, essa mulher, ela virou ao avesso
tudo o que aconteceu com um olhar de segurança. E aí, como nós tínhamos, né, dentro do time multidisciplinar, um olhar para diretrizes básicas, né, que, de certa forma, faz parte da qualidade também da empresa, nós tínhamos o olhar da segurança área, olhar da ergonomia, nós tínhamos ali todo um time multidisciplinar, ela juntou todo esse time e ela simplesmente abriu tudo e começou a olhar detalhe por detalhe. E nesse detalhe é que estava o pulo do gato, porque foi a primeira pergunta que eu fiz para ela. Falei, Ivanise, onde é que o executante erra? E aí que a gente descobre, né, as nossas falhas na produção. Porque, na verdade, nós muitas vezes deixamos o executante errar. Porque a falha não está na execução, a falha está no processo. Então, a falha não está no executante, a falha está no processo. E aí, ela vai falar bastante para vocês daqui a pouco, mas ela debulhou tudo ali e nós percebemos que tudo que nós tínhamos hoje, né, hoje não, naquele momento, em relação a padrões, tudo foi seguido. Então, por que aconteceu o acidente? Se tudo foi seguido. E esse foi o pulo do gato. Né? Nós nos reunimos todo o time multidisciplinar, a Ivanise e eu e toda aquela galera ali, e fomos para o campo entender com quem executa o que estava acontecendo. O que a gente chama de operação assistida. Então, todos aqueles detalhes que foram escritos na parede, nós anotamos, juntamos com tudo que a Ivanise e o time multidisciplinar levantou e fomos para o campo fazer o cross-check de tudo. E foi lá que nós tivemos a nossa maior surpresa, né? Porque tudo que estava ali desenhado naquele momento não exatamente era o que estava sendo executado. Porque as realidades com o papel não batiam. E a Ivanise levantou todo um processo de reestruturação dos nossos processos aqui. Planejamento, controle de qualidade, controle da execução, né? A parte de saúde. Tudo isso foi reestruturado. Cada um, né, daquele time multidisciplinar à frente do seu processo, mas todos eles se conectando. Principalmente porque nós tínhamos como base um modelo de gestão da própria empresa, que é o VPS, é o modelo de gestão Vale. Então, nós conectamos tudo isso e começamos a fazer a diferença lá, na área, no campo. Então, nós pegávamos o que era executado de fato, a realidade de fato do executante e trazíamos para dentro dos novos padrões. Trazíamos dentro das reestruturações dos processos. E com base nisso, nós percebemos uma outra coisa. Nós percebemos que, além de alguns padrões não baterem com a realidade, percebemos que o executante tinha muitas reclamações. E que envolviam principalmente ergonomia, né? A ergonomia, tempo de serviço, impacto na produtividade. E com isso, nós conectamos mais uma opção dentro do Safe Hub, que hoje é a cesta de Kaizens. O que exatamente era isso? Puxando a equipe para que os padrões fossem refeitos, eles começaram a ter um senso de pertencimento, né? A produção da documentação que antes só chegava pronta. Mas para selar esse senso de pertencimento, nós precisávamos transformar. Porque o primeiro passo do Safe Hub, relembrando vocês, era a escuta ativa, lembra? E a escuta ativa, a gente falava sobre quê? Fé, transformação, esperança. Para que isso ocorresse, eles precisavam trazer a transformação, ser parte da solução. E foi através da cesta de Kaizens que eles começaram a trazer para cada um de nós, cada turma, ideias de como resolver o dia a dia deles. Essas ideias eram ideias focadas tanto em melhoria contínua quanto em segurança. Eu vou passar um vídeo rapidinho aqui para vocês entenderem como que era a ideia desse pessoal. Ué, o vídeo não passou. Será que é algum problema aqui? Enfim, vou deixar o vídeo para
o próximo slide, então, tá? Porque o vídeo não passou, não sei o que aconteceu. Vou mostrar para vocês daqui a pouco esse vídeo, que era a ideia desse pessoal. Beleza, eles trouxeram ideias, nós começamos a movimentar, né? Reestruturação, escuta ativa, reestruturação de todos os processos, o executante passando, né, o conhecimento tácito dele, a dor dele para transformar aquilo em solução e, enfim, transformar as áreas. E como que a gente finalizaria tudo isso, né? Porque eu acho que vocês perceberam, a gente começou a criar um ciclo de PDCA aí. Então, quando a gente criou esse ciclo de PDCA, a gente precisava conectar mais a liderança com o empregado e fazer um cheque final de tudo aquilo que a gente construiu estava valendo a pena e teve um resultado legal. Isso foi feito de que forma? Foi feito através de diálogos diários com os líderes e os empregados, tocando, né, abordando os temas que estavam ali na parede, que eram as fragilidades expostas pelo executante. Essa foi uma grande, né, um grande ponto de atenção. Por quê? Porque o que estava ali na parede geralmente eram fragilidades. E o líder, naturalmente, evita tocar em pontos frágeis, né? É natural. Ele quer tocar no ponto de produção. E os pontos frágeis ali começaram a ser falados, e como eram falados, eles eram resolvidos. Então, na primeira foto, vocês podem perceber que o pessoal está parado, tá de cara fechada. Mas depois de tanto tempo trabalhando nesse processo, dessa metodologia, você começa a ver sorrisos, que era algo que a gente não via lá no início do projeto. E, finalmente, né, após fazer todo esse processo, a gente fechava o PDCA com as nossas diretrizes básicas dentro da empresa. Porque as diretrizes básicas, elas aplicavam um cheque de que tudo aquilo que foi construído foi absorvido pelo empregado. Então, agora, ele entende o que ele precisa fazer, e aquilo que foi construído, que ele hoje precisa fazer, foi construído com ele, foi com foco, né, de construir a melhor maneira de executar, a mais confortável para o executante e com a melhor visão de segurança. Então, né, tudo isso que a gente construiu dentro dessa metodologia, ela é pautada em 3 pilares, que é cultura, que é focada em comportamento, é gestão de riscos, que é focada na rotina conectada, né, ao modelo de gestão, e a eliminação de riscos, que é essa transformação que o próprio executante traz. E tudo isso levou ao que a gente tem hoje de maior ganho. Nós conseguimos um ganho altíssimo de produtividade, de redução de custos, de satisfação dos executantes, mas o mais importante hoje é que nós fazemos hoje 3 anos, 6 meses e 1 dia sem eventos, né, com potencial de fatalidade naquela área. E aí vem, Ivanise, quando nós começamos, qual que era o período de eventos que tinha naquela área? Agora é com você, amiga. Falar um pouquinho, gente, assim, como foi que aconteceu, né? Aonde foi que a gente se juntou para fazer um trabalho, esse trabalho que é uma mega metodologia, né, que mudou a vida de muita gente dentro das manutenções de equipamentos móveis de Carajás e de várias outras áreas, né? Era uma área que era muito fragilizada, né? Tinha uma ocorrência de acidente quando a gente chegou, a Keila foi escutar a turma, né? Ter a escuta ativa, perceber para ter direcionamento para onde a gente ia partir, porque a gente foi convidada para vir para cá para fazer algo diferente, porque já vinha ocorrendo acidente nos últimos 4 anos, a cada 6 meses acontecia um N1, N2 dentro de nossas atividades. O que é um N1, N2 para quem não entende? N1, fatalidade, N2, acidentes com potencial de fatalidades ou vidas mudadas, né? Então, a gente tinha uma área que era uma área de equipamentos de mina, manutenção de equipamentos de mina, que tinha um histórico gravíssimo de acidentes críticos dentro das manutenções, né, dentro das instalações. Então, a gente não queria, a gente foi convidada para não fazer o mais
do mesmo, né? A gente tinha que fazer algo diferente. Então, enquanto a Keila escutava a turma, eu pegava as investigações de acidentes e ia fazer a avaliação das principais causas de acidente para ver onde é que a gente também poderia começar a direcionar. E aí foi então que a gente fez a conexão com o VPS, né? Que é o sistema de gestão. A gente escutou a turma, pegou o sistema de gestão, que é o VPS, pegou as principais causas dos acidentes N1, N2 que já tinham ocorrido nas áreas, e a gente transformou isso dentro de uma metodologia para fazer acontecer na prática o sistema de gestão, que são os 17 elementos do VPS, de forma prática, de forma que a base conseguisse utilizar aquilo. Porque o que a gente via? A gente via que a gestão de risco bem feita salva a vida. No entanto, todos os acidentes que aconteciam era falha na ART, que é a análise de risco da tarefa. A gente via que planejamento seguro salvava a vida. No entanto, 80% dos acidentes que aconteceram em N1, N2 na Vale, a principal causa foi falha no planejamento. Comportamento seguro, diretrizes básicas, né, que são as diretrizes básicas voltadas para o comportamento, salva a vida. No entanto, o que mais a gente via era desvio de procedimentos que gerava acidentes. E aí, outra coisa, padronização. Um padrão bem feito salva a vida, né? Não tem acidente com essa causa. E a gente via que nos últimos acidentes a falha da padronização era gritante e acontecia muitos acidentes com a falha na padronização. Então a gente pegou isso tudo, as principais causas dos acidentes, e a gente transformou de forma que a gestão de risco era feita numa sala pelo técnico de segurança e pela execução, né? Só que a execução era um líder da execução, um inspetor da DBU que fazia essa revisão ou essa elaboração dessa RT, que é a análise de risco da tarefa. Então, o que a gente fez? Primeira coisa, a gente vai escutar os empregados e não vai levar em consideração nesse momento o que está na gestão de risco. Porque tinha algumas atividades, algumas poucas atividades que eram classificadas com risco alto. Só que, na prática, às vezes, muitas atividades que não estavam classificadas com risco alto era o que mais incomodava os executantes, era o que eles não gostavam de fazer. E que, na visão dele, os riscos que eram críticos eram totalmente diferentes do que estava mapeado na gestão de risco deles. Por quê? Porque eles não participavam diretamente da análise de risco das atividades que eles mesmos executavam. Eles não elaboravam os procedimentos que eles mesmos executavam. Eles eram treinados por um procedimento que era elaborado por outra pessoa e que, teoricamente, não tinha conexão com o que ele executava. O planejamento seguro tinha um planejamento lindo, maravilhoso, feito pela engenharia, feito pelo PCM, no entanto, não coincidia com o que ele executava na área. Disponibilidade de recurso, ferramenta, centro de trabalho, nada coincidia com o que eles estavam executando. Então, o que a gente fez? Escutou os empregados, nos direcionou, disse, então, a partir da escuta é que a gente vai para campo. A gente vai ver com os pés, a gente vai ver como que acontece na íntegra e não o que está no papel. Então, o primeiro ponto foi esse, escutar, depois ir para o Gemba e depois fazer a padronização, que é o final. A gente escuta, volta para a sala, aí é uma equipe multidisciplinar que ia para a sala nesses Gembas aqui, nessas operações assistidas. Por quê? Porque no Gemba, o planejador que planejou aquela ordem de manutenção, ele ia verificar onde ele estava falhando. Porque talvez um recurso que estava mapeado no planejamento dele não estava disponível na hora que os executantes iriam executar a atividade. E aquele planejamento que ele fez não coincidia com os recursos que estavam mapeados dentro da RT, né? O que adianta ele planejar uma linha de vida, sendo que aonde ele vai executar não tem a linha de vida, tem que montar um andaime. Então, o planejamento tem que ser muito preciso. E o planejamento também tem que coincidir com o que está dentro da análise de risco.
porque os riscos que tem numa linha de vida é diferente dos riscos que eu tenho durante uma montagem e a utilização de um andaime. É trabalho em altura? É, mas os riscos acaba que as medidas de controle é diferente. O risco é o mesmo, né? Que é a queda lá, mas a medida de controle é diferente da utilização de um andaime e da utilização de uma linha de vida, de um ponto de ancoragem, numa plataforma elevatória, é diferente. Então, tem que ter um planejamento muito assertivo, e esse planejamento tem que coincidir com o que está sendo disponibilizado aí para a turma da execução. Então, a gente começou a ver muito gaps com relação a isso, a gente começou a ver muitos gaps também, que o padrão que foi elaborado por uma equipe que estava lindo, maravilhoso no CISPAV, que é o Sistema de Padronização da Vale, não dizia nada com nada para quem estava executando. Na verdade, eles tinham que fazer o treinamento daquele padrão, que teoricamente ele nem levava muito em consideração na forma de fazer, mas ele estava treinado. Aí tinha um procedimento no CISPAV, eles estavam treinados e os acidentes estavam acontecendo, porque na íntegra o que estava desenhado no procedimento não era a realidade deles. Então a gente começou a mudar todas essas documentações depois que a gente começou em campo, com essa equipe multidisciplinar, desde o planejador da ordem, desde quem elabora a RT, desde quem faz o cheque de verificação do cumprimento desse padrão, que é a DBU, as diretrizes básicas da DBU, e desde a turma de comportamento, né, voltado para o comportamento. E outra conexão que a gente fez foi regulamentos de manutenção. Tem um regulamento de manutenção que é feito pela engenharia, que também estava indo de encontro com as regras que estavam dentro do padrão. Não se conversavam. Então, a gente fez isso, levou todo mundo para campo, a gente voltava para a sala, e aí a gente, cada um com seus pontos levantados nos seus documentos, e eu vendo que, assim, olha, o padrão que você elaborou não está condizente com isso, isso e isso. A RT que vocês elaboraram não está condizente com o que a turma está executando. Então, foi assim que a gente começou a fazer a revisão desses padrões, desses planejamentos, desse gerenciamento de risco, e depois a gente foi para propor soluções, porque a gente ia na área, detectava que tinha um risco alto, e, no entanto, a turma continuava trabalhando com aquele cenário de risco, e tudo bem, estava padronizado, todo mundo treinado, e vida que segue. E até aconteceu um acidente. Mas aí a gente não parava só na padronização, a gente ia até as soluções dos problemas. Eu tenho um risco alto mapeado, eu tenho um padrão para executar essa atividade bem feito, eu tenho a DBU para checar se a execução está executando conforme que foi padronizado. No entanto, eu preciso ter medidas de engenharia para reduzir aqueles cenários de risco que continuam altos, né, que eu não consegui diminuir, não consegui reduzir o cenário de risco apenas com a padronização. Então, a gente também envolveu o hub de inovação, trouxe para dentro da metodologia, para quê? Para ele propor soluções para reduzir aqueles cenários de risco que estava alto naquelas atividades. E então, aí tinha soluções que era a curto prazo, que eram os Kaizen, que eram os CCQs, mas também tinha soluções a longo prazo que precisava de investimento. Enquanto isso, a gente saía monitorando, continuava monitorando as atividades na DBU, que são as diretrizes básicas. Então, depois que a gente partiu para as soluções, reduziu os cenários de risco, a gente retroalimentava, seguindo o Gemba, seguindo a verificação, alterando, revisando a padronização, e aí seguia o ciclo, né, do PDCA, como a Keila falou. Então, a gente tem algumas soluções vindo de todas as franquias e outra. Quando a gente via que não tinha uma solução aqui, que não tinha um Kaizen, a gente ia até outra unidade lá no Sudeste e verificava se já existia alguma solução dentro da Vale que poderia solucionar o nosso problema aqui no Corredor Norte. Quando não tivesse nem no Sul, nem no Sudeste, a gente ia fora as fronteiras da Vale, verificava em outras empresas para ver se tinha alguma solução
que poderia reduzir um cenário de risco nosso, e a gente trazia também como soluções compartilhadas, né, abrangências para reduzir os nossos cenários de risco. Então, a gente começou a atuar em todos os processos, e desses processos tinham pessoas envolvidas dentro da equipe multidisciplinar da metodologia, que era o Safe Hub. A gente sempre fala que o Safe Hub não é nada novo, né? Para quem tem o sistema de gestão integrado da Vale na veia, a gente fala que, assim, tem 17 elementos dentro do sistema de gestão, só que cada turma trabalhava em um elemento desconectado. O que a gente fez na metodologia do Safe Hub? Foi trazer todo mundo para o jogo. Então, se tu é responsável no elemento 5, que é segurança, tu tem que estar conectado com o planejamento seguro que está no elemento 8. Vocês têm também, os dois têm que estar conectados com liderança. E todos têm que estar conectados com gestão. Porque os 3 pilares do VPS é o que faz com que aconteça uma produção segura, como a Keila falou. E assim, quando a gente fala que o Safe Hub não é só voltado para a segurança. Segurança é intrínseco ao processo. Se eu fizer o processo bem feito, eu entrego produção com segurança, né? E dentro desses pilares, tem um pilar voltado para a saúde, segurança, né? Tem um pilar muito específico lá, mas ele tem que estar conectado com todos os demais elementos do sistema de gestão da Vale. Então, foi uma das coisas que a gente fez, como aquela passou, né? Teve grande sucesso, foi um case de sucesso, foi uma franquia que a gente colocou dentro da Vale. Mas, assim, é uma franquia por quê? Porque a gente conseguiu resultados baseado através da escuta, do senso de pertencimento e da transformação cultural. A gente só não pensou em processo, a gente colocou pessoas no centro. Eu acho que isso foi o mais bacana, sabe? Eu acho que quando a Keila vem com a com a parte de sensibilização, metodologia forte, que ela é muito boa, ela fala de mim o tempo todo, mas assim, ela é fera nisso. E eu já tenho umas fragilidades com relação a esse ponto, né, de sensibilização, de juntar, de ser muito criativa. Aquela vem muito forte com essa parte, e eu sou mais técnica, então eu falo que ela fala sempre que é 880, é uma duplinha perfeita lá, mas é uma dupla que quando a gente está nas operações assistidas, quando a gente está implantando um Safe Hub em uma área, as pessoas conseguem ver muito essa conexão minha com ela, né? Porque justamente por isso, assim, ela tem um pensamento muito articulado, né? De processo, de visão de pessoas, de escutar. Eu sou meio elétrica, assim, um pouquinho elétrica, quero botar tudo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu sou mais na parte técnica. 1 mais 1 é igual a 2. Mas a Keila vem com esse jeitinho dela de escutar, de sensibilizar mesmo, né? Porque a turma abre o coração para ela. E isso é bacana, porque não adianta a gente querer fazer uma coisa, implantar um método para a turma achar é mais um método que está vindo, é mais uma coisa que está empurrando para a gente fazer. E aí, teoricamente, assim, é o que faz acontecer, e a diferença desse projeto é a simplicidade, né? Não é algo a mais, é algo que cada turma já faz, já é sua obrigação. A turma de gestão faz a padronização, a turma do PCM faz o planejamento seguro, a turma da segurança faz a gestão de risco. É tudo conectado, a liderança faz com que essa engrenagem faça rodar, né, flua. E aí, é esses 3 pilares que faz com que o Safe Hub seja uma potência dessa, né, que não está só aqui na Vale Brasil, mas já está fora também, né, está em Omã, está na Malásia, a gente quase ia para lá, ia ser internacional, mas aí a crise bateu um pouquinho, não deixou a gente ir, mas aí o Safe Hub está lá e é lindo, maravilhoso, gente. E eu queria muito convidá-los, vocês, quando vocês tivessem a oportunidade de fazer uma visita, né, vocês, estudantes, os meninos que estão aí em outras empresas, aí sejam convidados para ver essa metodologia. Eu sou fãzona dela, porque assim, teve resultado, sabe? Eu acho que era uma área que era muito frágil, era uma área que tinha um acidente a cada 6 meses, a gente teve vários acidentes. Em 2019 teve um acidente muito parecido com esse, assim, teve uma projeção de uma peça e afundou o crânio do cara, porque assim,
Não sei se vocês todos já viram um tamanho de uma escavadeira da vida. A escavadeira é gigante, assim, é um equipamento móvel, é o 23 maior metros, gente. equipamento móvel que nós temos aqui, é um dos maiores do mundo também. Então, tudo é muito robusto. Um parafuso de um equipamento desse é gigantesco, entendeu? Um material rodante desse é gigantesco. Então, é tudo muito grande, é tudo muito assim. Então, teoricamente, a gestão de risco, tudo que tem que fazer é tudo muito robusto, e tem que ser muito à risca, assim, e de acordo com o que a turma faz. Porque como são peças gigantescas, às vezes, e outra, o ambiente que faz essas manutenções não é uma oficina como a gente idealiza, né, para quem não é daqui. É uma oficina no meio do nada, no meio da mina. É uma oficina que é feita, que é uma praça de manutenção. Faz uma praça porque o equipamento é tão grande que não consegue mobilizar e não tem oficina também com capacidade para recebê-lo. Então, é no meio do nada. E esse no meio do nada leva com que, se não tiver tudo bem estruturado, leva com que as condições de segurança não sejam favoráveis. E eles possam também ter comportamentos e ter decisões que sejam inseguras para executar aquela atividade com aquele intuito de querer ser o super-herói, muitas das vezes, de entregar aquele equipamento. Como a gente falou, esse acidente de 2019, o empregado era um empregado que fazia acontecer, ele entregava o equipamento, botava na mão dele e ele entregava o equipamento. Já esse acidente que aconteceu em 2022, o cara era todo certinho, era tudo muito, né, segurança, segurança, segurança na veia. E foi os dois extremos, e os dois se acidentaram. Ou seja, não adianta você só ter o comportamento seguro, precisa também que tenha um processo rodando para que garanta que o cara execute com segurança, mesmo com toda a vontade de fazer com segurança. Mas se o processo não estiver rodando, vai acontecer, mesmo o cara tendo uma vontade e mesmo tendo um comportamento seguro. Pode acontecer o acidente, por quê? Porque não está só na mão do executante, também está na mão de quem faz com que os processos rodem. Então, é isso que a gente fez, acho que a metodologia, a gente conseguiu dividir em comportamento, como a Keila falou, que é a escutativa dos empregados, gestão de risco, a gente colocou todos os processos, desde a padronização, planejamento seguro, desde a estratégia das diretrizes básicas até a liderança, porque a liderança tem um papel fundamental. O pilar liderança faz com que tenha uma trilha técnica de capacitação dos procedimentos que a gente elaborou, quem é responsável para fazer com que os empregados sejam treinados conforme os padrões elaborados com qualidade. É a liderança, é o pilar liderança. O pilar liderança é responsável tanto pela parte comportamental quanto a parte de treinamento, trilha técnica e tudo. Então, esses três pilares conectados é o que faz com que essa metodologia rode, né? Essa metodologia tenha sucesso, porque não é só implantar uma metodologia dessa e tudo bem, é fazer com que tenha uma turminha engajada, que é essa equipe, que eu acho que é o trabalho mais complexo que tem, é essa conexão, sabe? Eu falo muito conexão, porque a gestora de excelência operacional foi se apresentar aqui ontem, e aí é nova ela aqui, né? E foi a primeira coisa que eu falei com ela. Se não adianta vir com um olhar focado em um dos pilares, porque se um ceder, cede todos os, né? É um triângulo assim, um suporta o outro. Se a gente não conseguir fazer com que os três se conectem, faça rodar conforme alinhados, né, com os propósitos dos três pilares, a gente não vai conseguir fazer com que nenhum processo rode dentro da Vale, porque vai ter fragilidades em algum, e pode acontecer sim, tanto a gente não entregar o que a gente tem que entregar, né, os equipamentos mantenidos, ou entregar a produção mesmo, né, para chegar até o porto, a gente não vai conseguir isso, porque no meio do caminho pode acontecer o acidente, no meio do caminho pode acontecer até um acidente operacional mesmo, né, que hoje são os eventos PEIs, que são os eventos que impactam a cadeia toda de produção da Vale. Então, teoricamente, é isso, gente. Assim, o tempo é muito curto, né?
mas a gente tentou fazer com que a gente falasse um pouquinho da metodologia, que é o início lá, com a sensibilização, até a parte mais técnica. A parte técnica é muita coisa, a Vanessa sabe disso, então a gente está tentando meio que fazer um resumo para quem não é da Vale, né, para quem não conhece um pouquinho de nossos processos, mas vocês têm uma visão do que, baseado em sistema de gestão integrado, né, que é o nosso VPS na íntegra. Então, eu falo muito que a metodologia do Safe Hub é isso, é fazer com que esse sistema de gestão ande de forma conectada e ande com o olhar da base, né? Porque não adianta eu chegar com a base falando palavras, né, engenheiradas, como a gente brinca aqui, né, complexas, não adianta, a gente tem que ir e tem que ganhar a confiança deles, porque se a gente não ganhar a confiança dele, pode ser o projeto da NASA, não consegue fluir se não tiver o olhar e a sensibilidade deles. E se eles perceberem que a gente está só falando e não está fazendo acontecer nada, a gente também não vai chegar longe, e é por isso que o Safe Hub chegou tão longe. Por quê? Porque a gente ganhou a confiança dos empregados da base, porque eles viram resultados das dores e que eles também não foram punidos pelo que eles falaram, porque realmente ficou no sigilo e ninguém sabia quem foi que estava falando, quem deixou de falar. O que mais saiu foi pressão da liderança, pressão por entrega, falta de recurso, falta daquilo. E assim, eles abriram os corações dele e a gente viu dores de tudo que é lado. E às vezes tinha coisa tão simples, sabe? Que às vezes numa investigação de acidente levava com que a causa do acidente foi o descumprimento do cara, mas por que o empregado deixou de fazer algo tão básico? Porque tem algo mais básico ainda atrás que não foi fornecido a ele, por isso que ele fez um jeitinho para fazer acontecer. Por quê? Porque ele estava sendo pressionado, porque ele tem um equipamento para entregar, e não importava, tipo, o resultado final justificava os meios que eles estavam utilizando. A não ser quando acontecesse um acidente que ia verificar. E, você deixou de fazer isso, isso, isso. Mas que, no fundo, por trás, já sabiam que não estava tendo aquele recurso, não estava sendo disponível, o que era necessário para um empregado entregar com segurança. Então, teoricamente, é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Ivanise e Keila, assim, eu queria só falar um pouquinho da minha experiência, porque eu faço parte disso, né? Então, quando eu falo faço parte, gente, é porque, como eu falei no início, né, para quem estava no início, na minha unidade a gente tem algumas franquias, e eu lembro bem que eu estava numa reunião da gerência geral de manutenção, e foi a primeira franquia lá na minha unidade, e aí tinha lá a equipe, né? Foi falado da metodologia, e tinha equipe, não tinha ninguém da saúde. Aí eu falei assim, falei com um gerente, né? Eu disse, tá faltando meu nome ali. Cadê a saúde? Aí ele falou assim, não, claro, tal, e assim, porque ainda tem na época, né? Quando saiu dos muros de Carajás, que foram para as outras áreas, ainda tinha ali, em algumas unidades, as pessoas sempre enxergavam, até hoje acontece isso. A segurança e saúde. Aí, se tivesse alguém da segurança, pronto. Não precisava ter ninguém da ergonomia, ninguém da higiene. E aí eu lembro que eu disse assim, não, eu e a Elizabeth, inclusive acho que a Beth está aqui hoje com a gente, eu falei assim, não, eu e a Elizabeth a gente vai fazer parte sim. E foi muito legal quando eu comecei a ir lá participar, porque eu acredito muito na gestão que prioriza essa escuta ativa, né? Que escuta realmente quem está ali na ponta. Eu lembro, então, assim, tudo que eu faço na empresa, né, nos meus projetos, né, a Elizabeth também, é muito voltado isso, né, a trazer as pessoas para o centro. E uma das coisas que eu acho muito bacana na metodologia é essa. Outra coisa também, além de fazer essa escuta e ali realmente eu vejo, eu sinto que eles se sentem pertencentes real daquele problema e daquela solução. É muito legal isso, né? E na construção dessa solução. E no final, quando o gestor que está ali na frente, porque assim, né? Eles vão, como as meninas falaram, eles priorizam os problemas. Então, por exemplo, tem um problema X, que é o mais crítico naquele momento.
vai ser tratado toda a metodologia em cima daquele problema. Quando chega no final que tem a solução, é feito um momento, assim, é realizado um momento para que todos ali também, juntos, possam celebrar, né, a redução do risco, a organização do processo, enxergar todos os resultados e que eles fizeram parte daquilo. Então, é muito legal. Quando a gente vai fazer lá, né, a escutativa com eles no campo, nossa, eles gostam, eles estão ali abertos, eles falam com a gente assim, trazem todos, assim, sabe, assim, a caixinha preta ali, o que tiver ali, eles já estão fazendo, tem coisas assim que eles já vão tomando, assim, falando, dando sugestões, aquela coisa toda. Então, assim, é muito legal fazer parte desse projeto. E quando eu convidei, né, a Ivanise e a Keila, assim, eu queria muito que elas trouxessem esse tema, porque realmente é uma metodologia que dá certo, que dá certo. Por mais que, como a Iva falou, né, a gente não inventamos a roda, a gente só fez de uma forma diferente. Não, eu acredito que é uma forma diferente, sim. Vocês inventaram, sim, uma forma de chegar mais dentro da priorização, dentro, inclusive, que eu acho para mim o centro, que são as pessoas ali no processo, né, nessa resolução. Por isso que vocês conseguiram aí aumentar, né, essa probabilidade aí de tantos resultados positivos dentro da nossa empresa. E, gente, da forma que as meninas trouxeram, pode ser feito em outras empresas também, né, de outras formas, se vocês quiserem depois ter mais entender melhor, né, para você até fazer, né, um benchmark ali desse processo, para que vocês possam estar atuando em outras empresas, também é interessante, tá? Tem alguém aqui com a mãozinha levantada? Alícia. Pode falar, Alícia. Oi, boa noite, tudo bem? Boa Vocês estão me noite. ouvindo bem? Uhum. Estão me ouvindo, né? Sim. Eu não vou ligar a câmera, tá, gente? Que eu tô com uma cirurgia no nariz, então vai ficar feinho aí na câmera, mas eu vou fazer algumas perguntas. Eu tenho 2 perguntas a fazer. Primeiro, né, parabenizar, porque assim, eu achei fantástico o trabalho de vocês. O que vocês trouxeram de informação para o processo, né? Todo esse processo, do início, né, ao fim, porque na verdade eu acho assim que ela não tem fim, né? É um ciclo, como vocês falaram, como vocês trouxeram muito bem. E assim, é sim, Vanessa, é o que tu falou, né? Assim, é algo novo, é algo inovador, apesar de que muitas coisas já estavam implantadas, mas o que vocês trouxeram foi algo que deu resultado, é algo que fez funcionar de uma forma diferente, né? A mesma coisa, mas que fez funcionar de forma diferente. Então, parabéns, meninas, tá? Primeiramente. Segundo, assim, eu hoje faço parte também de uma multinacional, né? Acho que algumas pessoas conhecem a Lumar Alcoa. E hoje estou na área de gestão de contratos, né? E tenho um desafio similar ao de vocês, né? Então, quando eu vim para a área de gestão de contratos, hoje eu sou coordenadora de contratos, né? Ou seja, fui muitos anos da área de segurança do trabalho e hoje eu estou na área de gestão de contratos, mas eu vim com esse viés, né? De trabalhar a segurança dentro do aspecto, né, de gestão de contratos, que desde 2012, né, eu trago isso na minha bagagem, então já tem aí uns 13 anos, né? Ou melhor, é isso, né? 13 anos. Então, eu tenho esse desafio também de fazer algo inovador. E quando a Vanessa divulgou aqui, né, que hoje seria sobre o Safe Hub, né? Pelo Hub, eu falei, caramba, é algo similar ao que eu estou fazendo também lá na Lumar Alcoa, né? E agora eu vi que, assim, não é a mesma coisa, mas é dentro do mesmo viés, né? E tive vários insights, assim, vocês me deram vários insights, várias coisas legais, assim, para poder estar levando isso para a prática. Mas o que eu trago de pergunta a vocês, eu tenho 2 perguntas, na verdade. Primeiro, como é que funcionou isso para contratadas, né? Então, eu vi que vocês falaram de processo Vale, né? Procedimentos, o VPS, que é para Vale e para contratadas também, mas que é um sistema de gestão integrado para tanto para próprio quanto para terceiros. Mas, como é que isso funcionou e funciona, né, para contratadas na prática? Como é que eles têm isso? Porque eles têm os procedimentos deles, né, eles têm, todo um processo
que corre paralelo, tem que correr junto, mas é paralelo, né? E então, primeira pergunta é essa: como é que funcionou e funciona isso para gestão de contratos? E a segunda pergunta é como é que o que que vocês dariam de sugestão, né, para quem em outra empresa, né, está buscando implantar algo similar, né? Então, o que que vocês trazem aí ó, a gente foi por esse caminho aqui, talvez não dê muito certo, então vá por esse. Então, o que que vocês trazem de sugestão para quem está querendo implantar algo similar? Deixa eu Ivanise, responder a começa com a primeira primeira. Isso! a Keila vai para a última. Sim, os parceiros, eles fazem parte de todas as franquias, né? Então, desde o mapeamento de processo, no mapeamento de processo, tem as atividades executadas pela Vale e tem as atividades prioritárias executadas por parceiro. E o planejamento é 100% feito pela turma da Vale. Então, o planejamento, a estratégia de planejamento, tanto a engenharia quanto a Vale, tanto a engenharia quanto o planejamento é feito para os dois, né? Para parceiro e para Vale. Padronização, Ivanise, é diferente, o sistema de informatizado da padronização é exclusivo Vale, e terceiro, a gente trabalha com gestores de contrato. A gente trabalha com gestores de contrato e com os fiscais de contrato. Como é que a gente faz? O padrão, as operações assistidas, o Gemba, a gente faz juntos. A gente faz com o gestor de contrato, o fiscal de contrato, os terceiros e a turma da Vale, né? A gente faz o padrão. Na hora que a gente vai fazer a operação assistida, os parceiros, eles que vão elaborar o procedimento, com a nossa ajuda, mas eles que estão elaborando. Como é uma tarefa prioritária, o mapeamento de processo, a tarefa prioritária é da Vale. A gente está cadastrando esse procedimento no CISPAV e o público-alvo é o gestor de contrato e o fiscal de contrato. A gente não coloca os parceiros nesse procedimento. E aí o procedimento do terceiro vai ser ele que vai elaborar o procedimento dele, que a gente fez juntos, e vai colocar referência, que é o número do procedimento que a gente subiu no CISPAV, que eles participaram. Só que a governança da padronização dos terceiros é do terceiro. Por quê? Tem um passivo jurídico para a Vale com relação ao parceiro. O parceiro, a Vale não pode dizer como fazer. A Vale tem que dizer o que fazer. E o que fazer é através das ordens de manutenção, que é o planejamento que tem que fazer, que está na especificação técnica de serviço de cada parceiro. No entanto, a forma de como ele vai fazer aquilo que a Vale está mandando ele fazer na ordem de manutenção é através do procedimento dele. E quem vai fazer com que ele siga aquele procedimento é o fiscal do contrato e o gestor do contrato. Entendeu? Então, é isso. Então, Excelente. gestão de risco. A gente tem dentro do app de gerenciamento de risco da Vale, tanto os parceiros, as ARTs do parceiro, quanto as ARTs da Vale. É separado, mas fica dentro do mesmo app de gestão de risco. Da mesma forma, tarefas prioritárias. A gente tem as tarefas prioritárias mapeadas dentro do app da Vale e tem as tarefas prioritárias mapeadas dos parceiros. Só que o que muda é a governança dos padrões, que aí a Vale tem os dele no sistema CISPAV e os parceiros têm a governança dele. Se está dentro de uma planilha, de um sistema mais simples, é o sistema que eles estão, e aí ele só vai garantir através da gestão de contrato e através dos fiscais de contrato, que ele está seguindo exatamente o que a regra está mandando, né? Que é através dos procedimentos deles. E tudo eles Excelente. participam, tá, Alicia? Tá dentro lá das salas que a gente faz do Safe Hub, tem uma plotagem, é lindo, tá bem bonitinho, não tá daquele jeito porque aquele foi no início. Eu pensava que ela ia, porque tem um material que é mais completo, mas pensava que ela ia mostrar, mas tá lindo, maravilhoso. Não sei se tem uma foto aí, Keila, mas é lindo, gente, é muito bonito, sabe? Eu vou É muito marcar o legal. benchmark com vocês, viu, meninas? Bora, vem conhecer. Mas é isso, gente, os parceiros, assim, tanto em requisitos críticos como os hacks, eles estão dentro do Safe Hub, tanta parte de treinamento que a gente, né, acompanha,
está dentro do Safe Hub, agora tudo separadozinho, assim, né? Tem a Vale e tem os parceiros, tem os treinamentos obrigatórios da Vale e tem os treinamentos obrigatórios dos parceiros, tem as ARTs revisadas com a Vale e com os parceiros. Tudo trabalhando junto, sendo que tem uma governança separada por causa das políticas que tem com relação à gestão de contratos. Vanessa, Pode falar. Vanessa, eu não consegui, cara. Acho que o erro aqui tá entre o laptop e a cadeira. Não consegui levantar a minha mãozinha. Mas vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a Ivanise e a Keila que eu estou conhecendo hoje. Muito bom, entendeu? Gostei demais da metodologia, mas assim, é uma coisa que me incomoda muito, sabe o que que é? Essa interação, né? É o Safety Hub. Então, a segurança é o centro da segurança. E a gente sabe que a segurança ela é uma disciplina que ela tem uma conexão em todos os departamentos de uma organização. Suprimento, RH, manutenção, operação, sabe? A gente, cara, a gente se meteu numa bronca assim tão grande que a gente se mete assim, só que as pessoas não envolvem a gente, entendeu? E aí, eu vi que as meninas fizeram um trabalho perfeito, assim, que deram um resultado, sabe, favorável para a segurança. E eu tô, assim, Mardoni? Para mim ficou mudo. Ficou mudo Para mim também, também. Mardoni. Mardoni? Peraí, acho que ele vai voltar. Deixa eu ver aqui. Acho que caiu, ele saiu. Ah, não Então, caiu. aproveita e Vocês Responde a responda a segunda respondem a pergunta segunda, da né? Alicia. Ok. Alice. Gente, a minha expertise é projetos, né? A minha expertise é implantar melhorias de processos. Então, quando a gente fala de implantação de novas melhorias, de novos projetos, o que a gente precisa ter, Lícia, é resiliência. O Safe Hub que a gente conhece hoje, ele foi redesenhado várias vezes. Então, a experimentação é aquilo que leva a alcançar o objetivo. Você vai desenhar de uma forma, experimentar de uma forma, vai testar e ver se dá certo. Não deu, não. Vou voltar lá, vou testar de novo de outra forma diferente. Vamos redesenhar. Então, assim, para todo novo projeto, a resiliência e a experimentação é o que leva ao objetivo final. É o que eu posso te dizer de melhor, assim. Ah, obrigada, viu, Keila? Obrigada mesmo. Assim, eu imaginei que é isso, assim, a gente vai numa linha e às vezes a gente não encontra exatamente no final dessa linha o que a gente quer, né? E a gente precisa remodelar, repensar, reconfigurar, né, até realmente dar certo. Mas Vanessa, obrigada, meninas. E tá E tudo bem, parabéns. viu? Esse recalcular a rota. O recalcular a rota, muitas vezes, a gente enxerga ele como ruim, né? Não, vou ter que. Uhum. E não, pelo contrário. Você acabou de descobrir um caminho do qual você não vai seguir nunca mais. Então, eu vou descobrir um novo caminho. Recalcular a rota, entenda ele de coração aberto, porque é um presente. Vanessa. Mardoni, Amém. pode Não, concluir. é porque eu acho que caiu aqui, eu não sei onde foi que eu parei. Ô, E segurança está em todos os Ah, processos. tá bom. Está isso. no suprimento, tá. Exatamente. A gente, cara, a gente tá assim, a gente se mete numa bronca muito grande. A gente tá no RH, a gente tá na seleção, a gente tá no suprimento, a gente tá no, sabe, nos produtos que vão ser adquiridos para poder fazer parte do processo. Então, assim, o que me incomoda hoje, e eu vi que vocês, assim, o método Safety Hub, né, que é o centro da segurança. Uma coisa que, assim, eu estou me especializando, eu estou terminando uma especialização agora, que se chama
é, tributação, né? É o famoso FAB. O quanto a gente deixa não é que a gente deixa de contribuir, mas a gente deixa de onerar, né, para o INSS em relação à tributação, que é o famoso GILRAT. E esse trabalho de vocês, ele tem um impacto muito grande. Vocês não sabem o quanto que Uhum. tem um impacto muito grande, né? Quando vocês dizem assim, eu acho que foi, eu não sei se foi a Evanise, foi aquele que apresentou, que diz assim, nós estamos 3 anos e alguns meses sem acidentes, né? E o GILRAT, ele vai de 1 a 2 a 3%, né? Vezes o FAP, né? Que é o fator acidentário previdenciário, que ele vai de 0,5 até 2%. Entendeu? O GILRAT é o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho. Então vocês não estão assim, desculpa, gente, eu assim, desculpa. Vocês não sabem ou sabem o quanto vocês estão trazendo de lucro para a empresa, uma grande mineradora que é a Vale, né? Que eu trabalhei só 19 e umas frações na Vale. Então, assim, Só isso. eu fiquei muito feliz assim com o trabalho de vocês, assim, sabe? É um trabalho assim, é célebre, entendeu? É uma coisa nova e dá muito resultado. Só que a gente ainda é muito tímido em demonstrar isso para a liderança, sabe? As pessoas que aquela turma que vocês conhecem, é o gerente da manutenção, é o gerente da operação, é o cara. Não é só aquele negócio de dizer assim, não, eu não tive acidente, não, nesse mês eu tive só dois quase acidentes, eu tive quase só dois incidentes. Cara, mas você não sabe o quanto vocês trazem de lucro para a empresa chamado Vale e falando assim da atmosfera Vale, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito contente. Aquele eu conheci agora, não conhecia. Ivanise Bezerra, já conheço ela. Fiquei muito feliz, assim, sabe? E lisonjeado, foi a primeira vez que eu participei hoje, porque como eu sou perito do TRT, Vanessa, hoje eu tive um tempinho, mas eu tô cheio de perícia aqui para laudar. Aí eu digo, cara, eu vou entrar aqui hoje na Legal. live de Vanessa. Aí eu conheço ela como Biriba, viu, gente? Só. Mas muito obrigado, assim, cara, foi sensacional. Muito obrigado. Ana. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? E olha, se aprofundem, eu posso dar até uma mentoria para vocês sobre o GIRAT, o quanto que vocês estão trazendo de lucro. De Gente, lucro. vamos ser sinceros, nenhuma empresa vive se não tiver lucro. A concorrência é É. muito grande. Se vocês não sabem, desculpa, Vanessa, eu tô me prolongando muito. Eu sou um cara muito curioso. Se você não sabe, é, na época do, eu não sei o nome dele aqui, na época que ele mudou de CBRD para Vale, ele comprou uma mina lá na África. E hoje essa mina, ela tem o mesmo potencial de teor Da de Vale. minério que tem hoje a mina de Carajás. Então hoje eles são, como é que eu posso dizer? Adversário não, concorrentes, entendeu? Uhum. E acabaram vendendo ele, como era o nome dele, Vanessa? Roger Aguiar, Rogério é isso, Neri. Vanessa? Isso, que ele morreu de acidente de avião com a família. Avião. Isso. Então, gente, vamos ficar esperto, porque assim, a concorrência é grande. Os nossos clientes, lógico que eles vão querer os melhores indicadores, e um dos indicadores que faz muita diferença é não só a qualidade do teor de minério, mas como também é, o índice de acidente que a gente tem na nossa planta. Então é isso que eu tenho para assim, para agradecer, para contribuir. Ana. E obrigado pela informação que vocês me deram hoje. Ah, Doni, Cara, obrigada. obrigado. E assim, só para acalmar teu coração, que as coisas estão mudando tanto que, como a gente falou, né? A franquia se expandiu
por todo o Brasil, inclusive fora do Brasil, e geralmente não, e são as áreas, são gestores das áreas, os gerentes que chamam. Eu Isso. quero uma franquia aqui na minha unidade, eu quero uma franquia aqui na minha gerência. Então, por exemplo, só em Serra Sul a gente começou com uma, hoje eu acho que tem 3, se eu não me engano, 3 ou 4 hoje rodando. Então, assim, Já e é recebeu o isso. convite hoje para fazer mais Mais uma. duas aí. Mais Isso, duas. então assim, Isso. Mais então duas. é tanta demanda hoje que as meninas, porque são elas que fazem esse primeiro momento, né, de capacitação para implantar, elas não dão conta. Então, assim, hoje elas já estão sobrecarregadas porque de tanta gente que fica chamando. Então, que bom que as coisas estão mudando, mas assim, a gente já estendeu muito o nosso horário. Eu queria muito agradecer a Eu vou Ivanice. chamar elas, viu, Vanessa? Elas vão Tá, fazer fora queria, da Vale também. queria Bora lá, muito, assim, Lígia. queria muito agradecer a Keila, a todo mundo que participou, quem esteve aqui hoje conosco. Eu coloquei aí o material que foi exposto, eu coloquei em PDF, está no chat, vocês baixem aí, porque quando eu cair a live não, esse momento aqui com a gente, aí vocês não vão conseguir baixar, tá? E aí, gente, só para finalizar também, mês que vem, nós vamos ter o gerente executivo de SSMA da Ultragás, o Ednardo Nascimento, que muitos daqui também conhecem. Ele vai estar trazendo um tema, né, para compartilhar conosco e espero vê-los aqui, tá? É uma pessoa assim que já trabalhou com a gente um tempo e que está no mercado também há alguns anos e vai trazer algo para a gente poder refletir, poder agregar valor ao nosso processo, enfim, tá certo? Muito obrigada e até a Eu estarei próxima. de telespectadora aqui, tá? Muito Estarei bem, Vanessa, com seja bem-vinda. certeza, com certeza. Beijo, turma. Joinha, Obrigado, gente. galera, pela oportunidade. Ô, Keila, Também, obrigada a adorei. vocês. Obrigada, menina. Tchau, tchau.